Olá pessoal, aqui sou eu, a Sônia. E o Adilson. Estamos de volta no nosso canal Reflexão em Ação para refletirmos no Evangelho de hoje. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho dá pra gente assim a impressão que nós cristãos estamos em desvantagem, né? Que sempre o malvado é que vai ganhar tudo, né? Então dá a impressão que nós temos que virar saco de pancada dos outros. Dá essa impressão. Né? Eu li hoje a reflexão do Papa sobre este evangelho. Está na liturgia diária do Vaticano News. E aí o Papa estava dizendo, né, que lembrando, né, do julgamento injusto de Jesus, quando Jesus ganhou uma bofetada e Jesus falou para o soldado: se eu falei errado, me diga aonde que eu errei. E se eu falei certo, por que me bates? Então o Papa estava fazendo uma reflexão sobre a injustiça, né? Cristãos, nós cristãos não devemos ser calados diante de uma injustiça. Aí eu pensei assim, é até bom, porque realmente esse evangelho, e muitas vezes que participamos de círculos bíblicos, de reflexão e de catequese, ele causa um impacto nas pessoas. Todos ficam pensando assim, é muito difícil ser cristão, eu vou virar saco de pancada dos outros, eu tenho que apanhar e não reagir, não fazer nada. Então, a gente, assim, precisa, como a gente diz sempre, né? Consultar o Espírito Santo, pedir a assistência, que nos inspire, nos ajude a entender o que o Senhor quer dizer com isso para mim. Né? O que o Senhor, será que o Senhor quer que eu fique exposto para que os outros judiem de mim todo o tempo, sem reagir? Então hoje, enquanto eu precisava esperar o Adilson, eu fiquei refletindo nesse evangelho. Eu fiquei refletindo e fiquei pensando, realmente a gente tem que entender bem, porque eu também não posso ser ocasião de pecado para os outros. Aí eu reli, que o Senhor fala assim, para que a gente não enfrente uma pessoa malvada, não enfrente o seu inimigo. Aí eu até lembrei de um ditado popular, muito famoso no Brasil, que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Aí, não eu pensei, realmente, se a gente enfrentar a pessoa, revidar, a coisa pode ficar mais feia ainda. Só vai colocar mais lenha na fogueira. Então, é isso que eu pensei.
Aí eu fiquei analisando bem, agora que a gente acaba de ler oficialmente, eu também estou analisando isso, né? O que o Senhor quer mesmo que a gente faça? Ele ensinou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, na lei de Moisés, né? Como o Senhor começa esse evangelho dizendo que foi dito, né? Dente por dente, olho por olho. Era uma lei que, se alguém roubasse, cortava a mão fora. Na lei de Moisés não havia esse negócio de mansidão, humildade, não. Então, mas o evangelho, ele vem trazer a boa nova. Ele vem trazer um novo caminho. Mas se a gente muitas vezes não revidar, a gente quebra o adversário, né? Na vida prática eu já vi isso acontecer. Conheço casais que tinham problemas de briga, então sempre a esposa mais nervosa que o marido e o marido segurava a onda. Quer dizer, vendo que a mulher é mais estressada, mais brigona, ele ficava quieto. Então, quer dizer, assim, um casal que eu conheço bem próximo da gente, que não mora aqui, é do Brasil, mas eu vi assim que houve uma mudança na vida desse casal. Não tem mais de briga, porque o marido, quando a mulher queria o manto, ele dava a túnica. Então quebrava, até eu ria, às vezes eu ia e falava para ela assim, como que você vai brigar mesmo com alguém que não reage? Você briga e a pessoa te trata bem, a pessoa é carinhosa com você. Então, quando eu li hoje de manhã, eu lembrei disso, lembrei dessa cena. E aos poucos ela foi aprendendo. Sim. Que o que ela fazia não estava correto. Sim. Foi vendo, porque enquanto ela brigava, ele a elogiava. Enquanto ela falava coisa, ele dizia, eu amo essa brigona, eu gosto. E aí foi mudando, né? E então acho que o que eu venceu pelo cansaço. O que eu entendo nesse conselho evangélico para a gente hoje é isso, né? Não é que Jesus está querendo que a gente saia em desvantagem, porque a gente é cristão, tem que ser bonzinho, tem que deixar os outros subir a nossa cabeça, fazer da gente o que quiser. Ele está ensinando uma maneira da gente evitar confronto. Foi isso que eu entendi. Não faça confronto, porque acaba que a outra pessoa não vai ter coragem de ficar brigando com você. Quando ela vê que você é manso, né? Igual hoje, né? Hoje nós conversamos um pouco antes dessa reflexão sobre Santo Antônio, né? Grande festa do nosso Santo Antônio hoje. E sobre São Francisco. Então, eles são dois exemplos de mansidão, de dois exemplos de quem entendia bem esse evangelho, né? Esse evangelho para eles era ouro. De fato, nós cristãos não nascemos para sair por aí com uma placa pendurada aqui dizendo pode me dar bofetada à vontade que eu aceito. Que eu não vou revidar, né? Mas não é isso, é justamente o que me faz também refletir nessa passagem do Evangelho, é que Jesus não quer que a gente se vingue quando alguém faz o mal a gente, né? Porque eu me lembro de que nós já fizemos um estudo do catecismo e que lá estava dizendo sobre que nós temos o direito e o dever, se você tiver de matar alguém para defender a sua vida, a igreja não te condena por isso. Você tem um compromisso com a sua vida, né? É claro que a gente, na medida que vai aprendendo a palavra de Deus, colocando em prática, quanto mais a gente consegue colocar em prática, mais a gente cresce nela, mais a gente vai amadurecer. É isso que eu quero dizer, amadurecer na palavra de Deus. E aí nós vamos encontrando meios, né, de lidar com os adversários, de sair fora, de contornar uma situação. Nós vamos encontrando, porque a princípio a nossa tendência é revidar mesmo. Se alguém te der uma bofetada, você vai dar outra. Mas quando Jesus fala, se te der, tu dá o outro lado, né? Eu me lembro que algumas vezes criava uma situação muito difícil, né?
que tinha uma pessoa, me lembro que uma vez tinha um jovem na nossa reunião que ele falou assim, eu não posso ser cristão não, eu não sou bobo assim não, de alguém me dar um tapa, aí todo mundo riu muito, ele falou assim, se me der um tapa vai levar outro. E a gente ria, né? Porque a pessoa entendeu que era muito difícil ser cristão, porque tem que agir dessa maneira, mas é muito interessante que quando nós estamos diante de uma situação difícil, o Senhor nos ajuda, né? Ele nos ajuda a como que a gente deve fazer para se defender, né? Exatamente. Nós já vimos em situações assim. Agora, se hoje em dia a gente sabe o perigo de assalto, né? Aqui, graças a Deus, é bem tranquilo quanto a isso, assim, muito raro. Acontece, mas não é frequente, é raro e a lei é muito dura. Mas no Brasil, as pessoas estão sendo assaltadas todo dia, toda hora. Então, se alguém pegar o seu relógio, você dá a carteira. Se pegar o telefone, não reage. Não pode reagir, porque pode custar a vida da pessoa, né? Certamente. Então, assim, essa maneira de praticar. Mas a gente precisa, assim, de entender que Deus, Ele quer o nosso bem. Jesus veio trazer a boa nova. Ele não veio te ensinar a se deixar ser uma pessoa oprimida. Temos que lutar pelos injustiçados. Nós temos essa missão de defender. E faz parte também das obras espirituais, né? Nós temos as obras materiais, de misericórdia materiais, né? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, né? Defender os mais fracos, aconselhar. Então, nós temos uma missão de ajudar as pessoas. É um pecado grave, né? No tempo de Jesus, ele dizia, quem não ajuda o órfão e a viúva, é um pecado que a gente sabe que na doutrina diz assim, que clama o céu. Você não pagar um salário justo, você ser injusto. Então, a gente sabe que justiça e cristianismo tem tudo a ver, né? Uma coisa ligada com a outra. Uma coisa não poderia existir sem a outra. Então a gente vai abaixar a cabeça, estão cometendo injustiça, estão fazendo tantas coisas diante dos nossos olhos. Aí o Evangelho disse, dá outra face. Então você vai dar outra face nesse sentido? Eu acredito, a minha reflexão, acredito que não. Que nesse sentido eu posso pecar por omissão, de deixar de fazer aquilo que eu devo fazer. Mas nesse Evangelho está dizendo para a gente não revidar o mal com o mal, né? Igual na lei de Moisés, dente por dente, olho por olho. Fez o mal, paga com o mal. Não é dessa maneira que Jesus veio ensinar. No cristianismo nós não podemos pagar com a mesma moeda. Fazer o bem, né? Jesus fala, faça o bem para aqueles que os perseguem. Que fazem mal. Né? A gente deve de rezar para as pessoas que nos caluniam, que falam mal da gente, que fazem o mal para a gente. Nunca desejar o mal para ninguém, né? Pedir a Deus que as pessoas que criam essa situação se convertam, mudam de vida, que vejam o mundo de uma maneira diferente, que sejam justas, mas a gente não deve de ir lá e fazer uma injustiça com a pessoa para poder dar de revanche, de vingança. Isso não. Certamente. Então hoje, você vai falar, fala aí. Bom, então é isso. O Senhor, ele é bem claro neste Evangelho, dizendo que Ele veio estabelecer uma nova ordem. Esse negócio de olho por olho e dente por dente acabou. Não é mais com a gente. Isso ficou no Antigo Testamento. O Novo Testamento é vida nova, né? É a renovação dos nossos costumes, de nosso comportamento. Tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que é a verdade que Jesus trouxe ao mundo. E que liberta, né? Essa deve ser a nossa regra fundamental de vida. A gente falando assim, eu sei que é muito fácil, custa muito tempo. Imagine, eu sou uma pessoa
forte de temperamento. Eu era uma pessoa que eu não levava desaforo para casa. Então, olha, eu levava. Quanto sapo eu tinha que engolir. Ele apanhava na rua, mas eu era o tipo que, se alguém me batesse, levava também. Então, pra mim, eu falo pra ele assim... Mas é brincadeira, eu não apanhava na rua. Eu falo pra ele assim, mas ele é muito manso. Então, eu falo pra ele, não vale, eu tenho mais pontos, porque eu tive muito trabalho, ainda tô tendo, né? De controlar meus impulsos, meu temperamento. Então, tendo muito trabalho. Para ele foi fácil, muito fácil. Então, para umas pessoas que já têm essa inclinação, é fácil, mais fácil. Mas para a gente que briga pela injustiça, eu subi em mesa para defender, eu comprava a briga dos mais fracos. Então, é muito engraçado como eu era assim. É engraçado, realmente a gente já nasce com essa tendência. Minha mãe contava que quando eu era neném, ela me colocava dentro de uma bacia e se ela me deixasse ali o dia inteiro, eu estava ali o dia inteiro sentado ali, na minha, tranquilamente. Eu já virava a casa na minha cabeça. Então é a tendência, mas a gente, na medida que a gente vai amadurecendo, tanto na idade como na fé, a gente vai tomando consciência e eu acho muito legal. Eu até aprendia muito com o Adilson. Eu falava assim, nossa, ele do jeito tranquilo e calmo dele, ele resolve o que eu penso que eu tenho que brigar para resolver. Então eu comecei a ver que dava certo, porque às vezes a pessoa vinha fazer alguma coisa, brigava, e ele ficava na dele, tranquilo, e ouvia, a pessoa desabafava, falava, e depois falava para ele, olha, me perdoa, sabe, eu falei demais, você nem merece, que ele era manso. Aí a pessoa fala assim, eu tô brigando com uma pessoa que nem briga e tudo, não tinha coragem, acabava tudo, né? E eu não, eu causava atrito. Então, nesse evangelho, Jesus está falando, não cause, não tenha atrito com as pessoas. E se ela não pensa como você, se ela reage contra você, deixa, vai em paz. Faz o que ela vem brigar com você e está fazendo. Então, olha, eu aprendi muito disso. Não vou dizer, vou mentir que eu já sou 100% assim, não. Ainda não sou, não. Ainda estou trabalhando, mas eu já melhorei 80%. Já tive um grande progresso. Um grande progresso mesmo. Que eu me conheço, eu sei. Então, é muito interessante que quando eu consigo vencer uma situação dessa e controlar, eu dou graças a Deus, louvo a Deus por isso e fico muito feliz. E eu me sinto em paz, porque quando você briga, você perde a paz, né? Isso é verdade. Você fica mesmo numa situação muito difícil. Então hoje é um dia assim, que nós gostamos muito, porque é o dia de Santo Antônio de Pádua. Um santo que falava a nossa língua. E muitas vezes na catequese de adulto e até do jovem, nós falávamos muito dos exemplos dele, do milagre da vida dele. Ele foi um grande anunciador do evangelho, um grande pregador. Saía por aí andando, pregando o evangelho para as pessoas. Aliás, tão grande pregador que a língua dele até hoje é incorruptível. É mesmo. Quando ele teve a exumação do corpo, a língua dele está intacta. E a língua a gente sabe que é um dos órgãos, né? Que deterioram mais rapidamente. Então, ele era da ordem agostiniana, depois que ele teve um contato com São Francisco de Assis, entrou para a ordem franciscana, se tornou, o Adilson estava me contando, né, que ele se tornou bispo de São Francisco. Essa parte dele eu não sabia, não tinha lido. Bispo entre aspas, não era verdadeiramente bispo. São Francisco gostava de chamar ele de bispo, meu bispo. Porque São Francisco gostava muito de aprender com ele teologia. Até colocou ele como superior da ordem para ensinar teologia. Ele foi um grande teólogo. Um grande teólogo. Nós conhecemos muitas passagens de milagres da vida dele. Ele saía pregando o evangelho, ele já comeu comida envenenada, ele já...
aconteceu nada com ele. Nada com ele. E tem uma passagem dele que uma vez ele foi pregar para os pescadores e ninguém estava dando a mínima para ele. Aí ele falou: já que vocês não querem me escutar, pregarei para os peixes. Quando ele começou a falar de Jesus, os peixes, muitos começaram a dar pulo, sair da água. A colocarem a cabecinha para fora da água. Então é assim, ele é um grande exemplo, uma grande inspiração para a gente. E é aquele tipo que eu falei já uma vez aqui. É incrível como existem umas pessoas que se destacam de uma tal maneira, que tem uma fé que é a fé que a gente desejaria ter, igualzinha delas, né? Então Santo Antônio, ele é um desses, que eu admiro a fé dele, a sabedoria, o discernimento que ele tinha da palavra de Deus, a clareza, e que ele também era muito destemido para falar de Deus. Não tinha medo de falar de Deus. Certamente. Grande Santo Antônio de Pádua. Então nós gostamos muito dele, gostamos muito de São Francisco, já lemos a vida deles e a gente gosta sempre de estar aprendendo, meditando e pensando assim: nossa, Senhor, como que tem umas pessoas que amaram o Senhor de uma maneira tão grande, que a gente pensa que até não é possível ter uma fé assim, né? Mas olha que é possível. É possível. É possível, né? Então, e eu fico muito feliz de saber que temos Jesus, em primeiro lugar, como nosso grande mestre, o mestre dos mestres, e temos esses outros grandes santos também, que nós podemos também recolher tanta coisa boa deles, né? Então, como que é rica a nossa igreja, né? Com todos esses exemplos de fé, de mansidão, de humildade, de verdadeiro cristianismo. Foram verdadeiros imitadores de Cristo. Certamente. Seguiram o conselho de São Paulo, sejam verdadeiros, né? Imitadores de Cristo em tudo. Eles foram. Então, Santo Antônio fez muitos milagres. Não é possível que a gente conte um pouco dele aqui, senão nosso vídeo se estende muito. Gostaria de contar só umzinho, só rapidinho, mas não vou contar tudo para não entrar em detalhes. Nós somos de uma paróquia, Nossa Senhora das Graças, Marechal Hermes, Rio de Janeiro. E essa igreja foi construída em 1920. Então, antigamente, tinha um vitral lá que a gente achava engraçado, porque a gente via um cavalo se curvando diante de um padre mostrando a hóstia. Aí a princípio até pensava assim: é engraçado, o padre foi dar uma hóstia para um cavalo? O cavalo foi receber a hóstia? Mas não, depois a gente soube da história como era. Aquele padre era Santo Antônio de Pádua, e certa vez um homem que não tinha fé propôs um desafio, né, em que ia deixar o cavalo dele 3 dias sem comer, e ao final de 3 dias o homem ia ficar de um lado segurando um cesto com feno para o cavalo, e Santo Antônio ia ficar do outro lado mostrando a hóstia. E aí o homem disse: vamos ver quem o cavalo vai primeiro. Aí nisso alguém segurou o cavalo. E o cavalo aí fala. Aí alguém segurou, aí soltou o cavalo. Aí o cavalo começou a andar, aí olhou para o Santo Antônio, olhou para o feno. Ele estava cheio de fome, mas primeiro ele foi lá no Santo Antônio, se abaixou diante da hóstia, aí depois é que ele voltou e foi lá comer o feno com o homem. Aí o homem se converteu. Esse vitral, houve uma obra lá na comunidade, a gente um dia foi no Brasil, eu fiquei muito triste quando eu olhei e falei: cadê? Tiraram. Mas isso é que ele queria provar para o dono desse cavalo que Jesus está realmente presente na Eucaristia. A gente realmente conhece muitos milagres dele. Milagre de um morto voltar a viver para falar, um neném recém-nascido falar. E quando ele morreu na cidade lá, conta a história, quando Santo Antônio morreu... Ele morreu em Pádua, na Itália, e no momento em que ele morreu, os sinos das catedrais de Lisboa, lá do outro lado, lá em Portugal, né, bem longe de Pádua, os sinos começaram a tocar sozinhos. E ficou todo mundo admirado: por que os sinos estão tocando? E aí
foi logo assim, chegou a notícia de que Santo Antônio acabava de falecer. E quando ele morreu, ele teve uma visão. Fala só para finalizar. A visão no momento em que ele estava para morrer, ele primeiro viu Nossa Senhora acima das estrelas, aí ele exclamou: ó Virgem gloriosa, acima de todas as estrelas. E em seguida ele falou: estou vendo o Senhor. E aí ele morreu. Com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto. Então, quer dizer, é isso. Por que a gente, quando dá o título de santo, algumas pessoas de outros credos não entendem isso. Eles não estão ocupando o lugar de Jesus, não. Os santos de maneira nenhuma. Abaixo, eles são santos em nome do Senhor. Mas quando a gente dá... Aliás, os cristãos, antes de serem chamados de cristãos, de que eles eram chamados? Santos. De santos. Tá então, quer dizer, não tem nada especial. Não é que... Antes da gente ser chamado de cristão, a gente era chamado de santo. Então pense bem, nós somos adoradores de outros deuses. É o Senhor, é o único Deus que nós prestamos culto e adoramos. Mas santo é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Assim como Foi Jesus que disse isso. Como existe aquela frase, todos os caminhos levam a Roma. Aqui no nosso caso, todos os caminhos nos levam a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Jesus, num desses evangelhos que meditamos, ele fala: temos o dever de dar testemunho da nossa fé com as nossas ações, com a nossa vida. Verdadeiramente. Então, essas pessoas que mencionamos aqui, né, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, foram pessoas que deixaram um grande legado para a gente, um grande exemplo de vida, de amor e obediência ao Senhor. E Santo Antônio deixou toda a pregação dele, como ele era um sacerdote, escrevia, tem mais de 2 volumes de escritos de pregação dele. E olha, ele falava mesmo de Deus de uma maneira muito São bonita, pregações muito maravilhosas. Boa, muito profunda, que não tem quem não se apaixone pelo Senhor por aquilo que ele falava do Senhor. Então nós vamos terminar, né, que o Senhor continue nos inspirando, aumentando a nossa fé, e que essa palavra de hoje, né, sirva para que a gente entenda mesmo o verdadeiro sentido de ser cristão, né? Ser cristão é seguir o que o Senhor está falando. Se o Jesus deu esse conselho para a gente, né, é porque ele sabe o que a gente ia conseguir no final. Verdadeiramente. Ele sabe. Se ele falou para a gente não brigar, para dar, para não revidar, é porque ele sabe que a gente ia vencer. Porque ele diz nas bem-aventuranças: os mansos herdarão a terra. Tudo isso aqui vai ser meu um dia. Eita. A gente vai... Ele vai ser dele um dia, mas tudo isso aqui um dia vai partir, vai acabar. Não, né? eu espero que pertença a todos nós, não somente a mim. Adilson é o piadista. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência, e se você ainda não se inscreveu, faça esse grande favor para a gente, se inscreva, para que a gente possa cada vez mais divulgar esse trabalho. E obrigado àqueles que estão deixando comentário. Estamos muito felizes com as coisas que vocês estão falando, estão nos ajudando, nos incentivando. Nós estamos mesmo curtindo muito isso aqui. Isso é verdade. Então, a gente vai responder. Aqueles que a gente ainda não respondeu, estaremos respondendo, tá bom? Ficam com Deus, um grande abraço. Ok, tchau. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, bye. E terminamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau.